Olá a todos! Hoje vamos mergulhar num filme que é um verdadeiro ícone dos anos 80, Gloria. E claro, vamos falar da sua estrela lendária, Gena Rowlands, para tentarmos perceber o que é que faz desta performance algo tão, mas tão inesquecível, mesmo tantos anos depois. E claro, é impossível falar dela sem um tom de tributo. A recente perda de Gena Rowlands, aos 94 anos, foi um momento em que o mundo do cinema parou para se lembrar do seu estatuto, do seu lugar de lenda. E esta citação, acho eu, capta isso na perfeição. É o nosso ponto de partida para olhar para um dos seus papéis, talvez o mais marcante de todos. Então, o nosso roteiro para hoje é este. Primeiro, uma pequena homenagem à lenda que foi Gena Rowlands. Depois, mergulhamos de cabeça na personagem da Gloria, esta heroína tão improvável. Vamos também sentir o pulso da Nova York daquela época, uma cidade crua, que é quase uma personagem em si. Analisamos como ela se torna uma figura de poder, de pistola na mão. E, para fechar, olhamos para o legado que este filme nos deixou. Pronto, e antes de entrarmos mesmo no filme Glória, é fundamental perceber a dimensão da mulher que a interpretou. Porque a carreira de Gena Rowlands, bem, estamos a falar de 7 décadas. 7. Uma marca absolutamente indelével na história do cinema. E esta cronologia mostra isso mesmo, a sua longevidade, a sua capacidade de se adaptar. Reparem, começa-lhe em 68, nos filmes independentes, super arrojados, com o marido, John Cassavetes, filmes que lhe valeram nomeações para os Oscars, atenção. Depois, claro, chegamos a 1980 e esta performance icónica em Glória. Mas a história não acaba aqui. Décadas mais tarde, ela reinventa-se completamente e torna-se um rosto familiar para uma geração inteiramente nova, sabem? Com filmes como O Diário da Nossa Paixão. Era, sem dúvida, uma força da natureza. Muito bem, vamos então ao que interessa. Quem é, afinal, esta Glória? Esta personagem que dá nome ao filme e que, sejamos honestos, se tornou inseparável da própria Gena Rowlands? Ora, esta definição resume tudo na perfeição. Gloria Swanson, bem, ela não é de todo a heroína típica que poderíamos esperar. Estamos a falar de uma ex-amante de um mafioso, já numa fase mais madura da vida, pós-menopausa, e que só quer que a deixem em paz. Ela não procura problemas e, como vamos ver já a seguir, muito menos crianças para tomar conta. E esta frase do filme é mítica. Detesto crianças, especialmente as tuas crianças. É de uma honestidade brutal, não é? Ela diz isto à mãe do miúdo, momentos antes de a vida lhe pregar uma partida e virar tudo do avesso. E é exatamente esta resistência inicial, esta atitude de não me metam nisto, que torna a sua transformação, uau, tão poderosa e tão cativante. E o arranque da história é de uma simplicidade quase cruel. Vejam só, um vizinho, que é contabilista da máfia, decide trair os patrões. Ele sabe que o fim está próximo e, num ato de desespero, bate à porta da Glória e entrega-lhe o filho, o pequeno Phil. Momentos depois, a família é eliminada. Fora de cena, não vemos nada, o que torna tudo ainda mais frio. E de repente, Glória, a mulher que, lembrem-se, detesta crianças, está em fuga. Em fuga com o miúdo de 6 anos e com o tal livro de contas que a máfia quer reaver, a qualquer custo. A vida dela, como se costuma dizer, vira de pernas para o ar. Ok, mas não se pode falar de Glória sem falar do sítio onde tudo acontece. Porque o realizador, John Cassavetes, ele não filmou Nova York como um postal bonito. Nada disso. Ele transformou a cidade numa personagem. Uma personagem viva, suja, a respirar e a sangrar. A Nova York que vemos no filme é do final dos anos 70, início dos 80. É uma cidade crua, suja, perigosa. Quase como se fosse um documentário. Estamos a falar da tinta a descascar das paredes, dos partilheiros miseráveis, dos restaurantes sombrios, da polícia corrupta. É uma cidade que parece estar tão em fuga, tão desesperada, como a própria Glória e o miúdo. E aqui está um ponto-chave para perceber o filme, o ritmo. Cassavetes não estava interessado em fazer um thriller super rápido, cheio de cortes. Pelo contrário, ele deixa a história respirar, desenrolar-se num tempo que parece real. E o efeito disto é que nós, espectadores, mergulhamos naquele pânico lento e constante da Glória. Sentimos o peso de cada decisão, de cada olhar, de cada hesitação. É uma imersão total. E é precisamente neste ambiente sujo e realista que nasce uma das mais improváveis heroínas de ação da história do cinema. Porque Glória vai virar do avesso todas as expectativas sobre o que uma mulher, na idade dela e com o seu passado, poderia ou deveria fazer. E este grito, deixem uma mulher dar-vos uma lição, isto é o coração do filme. Reparem, isto não é um pedido de igualdade, nem pouco mais ou menos. É uma declaração de superioridade pura e dura. Ela está a humilhá-los no jogo deles, a usar o preconceito deles contra eles mesmos. A forma como a subestimam,
torna-se na sua maior arma. E este contraste visual é perfeito. Os mafiosos andam com aquelas pistolas Magnum enormes, a projetar poder, a tentar intimidar. E a Glória, ela tem o que uma crítica descreveu como uma delicada pistola de cano curto. A força dela não está na aparência, não está na ostentação, está na eficiência. Uma eficiência subestimada, mas absolutamente letal. E ela vai provar isto uma e outra vez. A Glória não é uma super-heroína com poderes especiais. Longe disso. Ela usa a sua experiência de vida, a sua manha, a sua coragem, para estar sempre um passo à frente dos maus da fita. Ela apanha os desprevenidos, humilha-os, não com força bruta, mas porque é simplesmente mais inteligente e mais determinada. Portanto, o ponto aqui é este, e é o mais importante. Gina Rowlands não interpretou apenas uma mulher assustada em fuga. Ela criou um ícone. Um ícone de empoderamento. Uma mulher que se recusa a ser vítima e que agarra o destino pelas mãos, da forma mais direta e explosiva que se possa imaginar. E claro, o impacto de Gloria não ficou preso nos anos 80. Deixou uma marca tão funda no cinema que a sua influência vê-se noutros filmes, e a própria história foi considerada tão boa que valia a pena ser recontada. O exemplo mais óbvio e talvez o mais famoso é o Leon, o profissional, do Luc Besson. Se olharmos para a tabela, a premissa é quase a mesma. Um adulto relutante protege uma criança que sobreviveu a um massacre da máfia. A grande diferença, e os críticos apontam muito isto, está na dinâmica entre os dois. Em Glória, qualquer subtexto sexual é tratado com humor, é despachado. Já em Leon, essa ideia é explorada, o que lhe dá um tom que muitos consideram desconfortável, um tom que se calhar não envelheceu tão bem. E não foram só homenagens ou inspirações, houve mesmo um remake oficial. Em 1999 foi a Sharon Stone que assumiu o papel de Glória, e, sejamos sinceros, o filme não teve nem de perto o mesmo impacto. Mas só o facto de Hollywood ter decidido refazer esta história diz muito, não é? Prova o estatuto icónico que o original alcançou. E para fechar, esta citação diz tudo. Qualquer que seja o filme em que pensem quando se lembram de Cassavetes, quando pensam em Rowlands, é bom que pensem em Glória. Quer dizer, a carreira dela foi longa, foi brilhante, cheia de papéis incríveis, mas Glória parece capturar a essência dela de uma forma única, feroz, mas vulnerável, desafiadora e, claro, absolutamente inesquecível. E assim, ficamos com esta pergunta no ar. O que é que torna um herói ou uma heroína improvável em alguém inesquecível? Será a sua recusa inicial em ser herói? A transformação pela qual passa? Ou será simplesmente o facto de nos lembrar que a verdadeira força, a verdadeira coragem, pode vir dos sítios e das pessoas mais inesperadas? Glória continua a ser a prova viva disso mesmo. Os heróis mais memoráveis são, muitas vezes, aqueles que nunca, mas nunca pediram para o ser. Obrigada por terem estado desse lado.